Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Isso, 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 8. Glória a Jesus. Vamos fazer uma leitura alternada. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1, melhor dizendo, ao verso 9. Vamos ler todos juntos, irmãos, no 3? 1, 2, 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativo as mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobados quanto à fé. Nunca irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o teu desvario, como também o foi o daqueles. Verso de número 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Amém, irmãos? Graças a Deus. Se assente em nome de Jesus. Glória a Jesus de Nazaré. Meus irmãos, nós estamos algumas quartas-feiras ministrando no livro de 2 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo. E eu falei aqui, irmãos, que Timóteo, ele foi líder por um tempo da igreja de Éfeso. Timóteo, a história vai nos levar a entender que Timóteo ele foi apresentado ao Evangelho por sua mãe, Eunice, e a sua avó, Lóide. Nós vamos perceber Paulo fazendo menção acerca da importância da sua mãe e da sua avó na sua vida espiritual. Porém, Timóteo, na verdade, ele vai ser lapidado por Paulo, a quem Paulo ele se refere a Timóteo como seu filho na fé. Nós vamos perceber na carta de Paulo a Timóteo o carinho que Paulo ele tinha por este obreiro. A história vai nos afirmar, e a gente vai compreender isso, estudando um pouco, que Timóteo ele era um jovem obreiro, mas alguém vocacionado para o ministério.
alguém que teve a oportunidade de ser discipulado por um dos homens que mais discipulou, que foi Paulo. Paulo foi alguém, irmãos, que se dedicou à causa de Cristo, e ele vai dizer palavras que mexem com a gente, como em Atos 20, 24, ele vai dizer: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que eu recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo vai dizer que ele traz em seu corpo as marcas de Cristo. Ele foi alguém que padeceu pela causa do Evangelho. Um homem que implantou várias igrejas, que chegou em regiões complicadíssimas, como a cidade de Corinto, posso dizer assim, que era um lugar de muita promiscuidade, um lugar onde a carnalidade era algo muito real, a concupiscência da carne, um lugar de prostituição, um lugar onde as famílias estavam afastadas de Deus. E Paulo ele consegue implantar uma igreja ali, fervorosa, uma igreja que a Bíblia vai dizer que tinha muitos dons, que não faltava dons naquela igreja. Então, em todo momento, Paulo ele se preocupou em pregar, em discipular pessoas, em orientar a igreja. Todos nós sabemos que Paulo ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. Ele foi uma pessoa que perseguiu o Evangelho de Cristo, fariseu, por muito tempo. Cresceu naquela cultura, naquela religiosidade errada, mas que, após ter se convertido, ele se doa para a causa de Cristo. E depois de um tempo, ele então é enviado às igrejas, conduzido sempre pelo Espírito Santo. Ele passa a travar batalhas espirituais, aonde ele colocava o pé. Por quê? Porque ele era um representante do reino dos céus. E o que me chama a atenção, irmãos, que às vezes a gente, nessa coisa de fazer a obra do Senhor, às vezes a gente acha que não vai ter retaliação. Às vezes alguns irmãos chegam assim: pastor, eu estou orando, eu estou vendo um negócio. Irmãos, a gente está fazendo a obra do Senhor, você está mexendo com o inferno. Vai acontecer problema mesmo. O inimigo vai tentar derrubar, vai tentar fazer algumas coisas, mas é um movimento espiritual que o Senhor está fazendo. O Senhor às vezes precisa, irmão, mexer em algumas coisas. Às vezes tem gente que fica assustada: meu Deus, o que está acontecendo? Não, irmão, é porque Deus está trabalhando. O Senhor está colocando as coisas nos seus devidos lugares. Não é verdade? Então Paulo, irmãos, ele vai passar a implantar igrejas, e ele vai ter muito problema, irmão. Vai ter muito problema. Vai ter problema. Então já quero falar para você: irmão, você está fazendo a obra do Senhor? Fala, catuca o irmão que está do teu lado, fala assim: irmão, você está fazendo a obra? Fala para ele assim: eu preciso te falar. Fala para ele: eu preciso te falar que você vai ter problema. Vai ter problema, irmãos. Às vezes me assusta, irmão, alguma liderança, né? A gente que é pastor, a gente vê um irmão reclamando, outro reclamando. Ô, pastor, o negócio, irmão, isso aqui é espiritual. Isso daqui vai ter problema mesmo, irmão. O bicho ruim às vezes vai botar alguém carnal para tirar a tua paciência, para fazer você parar. Irmão, bicho ruim vai fazer mesmo.
Vai ter hora que você vai ficar revoltado, vai até chorar se demora, vai perder até o sono. Mas é a hora que você tem que entender, irmãos, que você está numa batalha espiritual. E a nossa guerra não é contra a carne. Você não vai bater boca, você não vai discutir com ninguém, você não vai sair, pera, eu vou meter a mão na sua cara, não. Você vai dobrar os seus joelhos, vai falar com o Senhor. Senhor, entra nessa guerra aí. Resolve isso. Oh, glória a Deus. Quem está entendendo, irmão? Levanta a mão para o céu, adora ao Senhor. É desse jeito, irmão. Eu lembro quando eu entrei para o ministério, né? Claro que desde novinho eu fazia a obra do Senhor, mas quando eu fiz 18 anos, né? Na época era a idade mínima, né? Eu fui apresentado a trabalhador na sede. Eu muito novinho ainda. Completei 18 anos, o pastor já me chamou. Alberto, te apresentar a trabalhador, você tem uma chamada do Senhor, aquela coisa toda. Aí eu lembro que quando me chamaram lá na frente, né, um obreiro virou para mim, eu já contei isso aqui, virou para mim, você não quer desistir não? Aí na hora eu parei assim, né, eu fiquei pensando, poxa, irmão grosseiro, para que falar isso para mim? Mas depois que eu fui entender, né, os anos foram passando, aí eu fui compreender, falei, meu Deus, eu não imaginava tantas retaliações, tantas noites mal dormidas, quantos sentimentos diversos, tristeza, às vezes mágoa, né? Até a gente compreender isso, irmãos, a gente vira né? A gente parece uma mistura de sentimento. Mas depois que a gente começa a entender, irmãos, que não é por causa de você, é por causa da obra do Senhor, aí você fica mais aliviado. Você não leva para o pessoal, irmão. O problema hoje, que eu acho que a gente não compreende isso, irmão. Às vezes vai acontecer alguma coisa, irmão, você acha assim, não, é por causa de você. Não, irmão, é por causa de Cristo. Você só está fazendo o que Ele mandou você fazer. Então o pastor está com raiva de mim? Não, irmão, está com raiva de Cristo. Então a gente precisa entender isso. Entenda bem. Irmãos, nessa noite, eu quero ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Esse texto que nós acabamos de ler, ele vai falar acerca dos tempos difíceis para o serviço cristão, posso falar assim, né? E eu estava hoje lendo, e alguns dias atrás, lendo essa passagem bíblica, e eu percebo que essa é uma mensagem muito oportuna para os dias atuais. Para os dias atuais. O apóstolo Paulo, eu falei isso aqui já algumas quartas-feiras, Paulo estava preso, estava na sua segunda prisão em Roma. Paulo já havia passado por diversas situações difíceis. Paulo ele já tinha tido muitas experiências com Deus. Paulo aqui ele estava condenado à morte, sentenciado por Nero. Paulo estava sendo acusado de ser na verdade, o líder dos incendiários de Roma, o líder dos incendiários de Roma. Paulo estava sendo acusado disso. A história vai nos afirmar que houve um grande incêndio em Roma, e por 7 dias e 7 noites, aquele incêndio ele veio a destruir 70% da cidade.
Mas só que Paulo ele não tinha nada a ver com isso. Paulo ele é acusado, a culpa é lançada, Paulo ele é caluniado, e Paulo ele não ia conseguir fugir daquela calúnia. Ele vai dizer para Timóteo que o tempo da sua partida estava próximo. Ele vai dizer, porque eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Ele vai dizer, está chegando o momento, Timóteo, da minha morte. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a minha fé. Aí ele vai dizer, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele grande dia. Diferente da primeira prisão, Paulo ele havia sido preso da primeira vez, acusado de ser um apóstolo, um evangelista. Ele foi preso por estar pregando. Por trás daquela prisão estavam os judeus, mas nessa segunda prisão foi algo bem pior, porque quem estava condenando a Paulo era a máquina romana, era o Império Romano. O Império Romano mandava e desmandava. Naquele tempo, era assustador. Os crentes eram martirizados, mortos. Quem, de alguma forma, atrapalhasse a visão do imperador, o sistema ali, quem se levantasse como uma ameaça, eles derrubavam. E foi justamente o que eles fizeram com Paulo. Então Paulo ele é acusado, ele é preso em uma prisão marmetinha, subterrânea, um lugar escuro, úmido, insalubre, um lugar onde as pessoas entravam com saúde e saíam já por martírio doente demais. As pessoas elas entravam bem de saúde e saíam leprosas. Então Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está no corredor da morte. Sentenciado, ele seria degolado, ele perderia a sua cabeça. Mas, mesmo assim, ele vai escrever aquela carta para a igreja, para Timóteo. Essa carta que serviria para nós, para o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. E essa mensagem, ela é muito oportuna para os dias atuais. E a gente vai entender, irmãos, que a fé cristã, ela sempre sofreu ameaças e ataques, tentando destruir o cristianismo ao longo da história. A história vai dizer isso, sim ou não, irmãos? Amém? Amém. Ao longo da história, o cristianismo ele sempre foi confrontado. É o que a gente vê hoje, irmãos. Qual o nosso cenário político? Qual o cenário da nossa nação, irmãos? É isso. Essa guerra ideológica, eles tentando, de todas as formas, quebrar os princípios espirituais, acabar com a família, acabar com a moral, não é verdade? A imoralidade se tornando algo normal. É isso que nós estamos vivendo, sim ou não, irmão? Sim. Tempos difíceis e trabalhosos. Aí Paulo vai escrever no capítulo 3 de 2 Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, e daí vai, traidores, e ele continua, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus.
tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Afasta-te. Afasta-te dele. E ele vai dizer, vai chegar tempos desse jeito. Irmãos, o cenário que nós estamos vivendo é esse, irmão? Sim ou não? Sim, irmãos. Esse é o cenário. Infelizmente, ou felizmente, porque isso é um sinal escatológico que Jesus está voltando. Isso é um sinal escatológico, né? Saberá, porém, que nos últimos dias, só aponta, sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. E é isso que está acontecendo, irmãos. A fé cristã, irmãos, ela sempre sofreu ameaças, ataques, tentando destruir o cristianismo. E hoje nós temos observado tantas coisas, irmãos. O pragmatismo religioso, né, que tem adentrado nesses últimos anos nas igrejas, né, uma praga, irmãos, que tem dominado muitas mentes, púlpitos e seminários, posso dizer assim. O pragmatismo que prega que a verdade é determinado pelo seu bom êxito prático, ou seja, não importa se é imoral o que estou fazendo, se me faz feliz, isso é o que importa. É assim, irmãos. Muitas das nossas lideranças já não se importam mais com a palavra. Muitas igrejas, nos dias atuais, irmãos, já não ensinam a palavra, irmãos. Os púlpitos estão sendo substituídos por humoristas. Humorista. O camarada vem para cá para fazer o povo rir. Antigamente o povo saía alegre por causa da palavra de Deus, sim ou não, irmão? Hoje eles saem alegre porque o camarada fez uma palhaçada aqui em cima. Isso é a realidade da nossa igreja, irmão? Sim ou não? Infelizmente. Quando eu falo a igreja, irmão, não estou falando da nossa aqui, mas eu falo da igreja brasileira. A gente está vendo, irmãos. Igrejas que já não importa o método, desde que tragam adeptos. Está entendendo isso? Não importa o método. Está cheio, está valendo. Isso é preocupante, irmãos. Ou seja, não importa se o camarada está indo para o inferno, desde que a igreja esteja cheia, está valendo. Pragmatismo. Então a gente vai perceber uma tendência, e isso tem gerado o quê? Os crentes fracos. Desculpa eu falar isso, irmãos, mas os crentes mimizentos, irmão. Tanto mimimi, irmão, tudo que a gente faz na igreja agora é problema. Você já reparou? Mas por quê? Não, a igreja do fulano lá, o pastor ele não corrige. Lá é melhor. Aí a gente se torna ruim. Não, o meu pastor é ruinzinho, porque, ele troca às vezes de função, às vezes ele chama a minha atenção. Por quê? As pessoas querem ouvir o que lhe faz bem aos seus ouvidos. As pessoas já não querem mais ouvir a verdade da palavra de Deus, irmãos. Não querem. As pessoas as levam para o pessoal. Não, ela só fez isso porque não gosta de mim, não tem nada a ver. Leva para o pessoal. Então isso tem gerado um mal, irmão, nesses últimos anos. Essa coisa toda. Isso tem feito um mal. E a gente percebe que muita gente, irmão, nas nossas igrejas, não se importam mais se o sermão apresenta verdade, sim ou não, irmão? Não se importa se o sermão apresenta verdade.
As pessoas preferem ouvir o que satisfaz o seu ego, né? Do que ouvir a verdade que liberta, que transforma, que leva para o céu. Isso é realidade, irmãos. As pessoas preferem ouvir isso. Deus vai te dar vitória. Receba isso, toma, pega. Deus vai abrir uma porta. Irmão, Deus faz isso? Sim ou não? Faz, irmão. Ele é um Deus que abre porta, mas Ele é um Deus que fecha também às vezes. Fala para o irmão que está do teu lado. Irmão, às vezes Ele abre, mas às vezes Ele fecha também. Levanta a mão e dá um glória a Deus, irmão. Fala para o irmão que está pertinho de você aí, irmão. Ninguém senta do nosso lado por acaso. Às vezes Ele cura. Fala, às vezes Ele cura. Mas às vezes Ele recolhe. Recolhe os seus santos. Não que eu determino, que tem que fazer. Mas eu não vejo isso na Bíblia. Isso vem da teologia da prosperidade. Toma, recebe, pega, leva, carrega. Uma igreja em que pega Deus e levanta assim na parede, né? E ergue, Deus, você vai ter que me dar. Se o Senhor não me der, eu te largo. A criatura, irmãos, querendo dar ordem no Criador. E infelizmente, irmãos, às vezes a gente que faz a exposição da palavra, a gente sofre. O que eu estou fazendo hoje aqui, irmão, não é falando o que eu acho, o que eu penso, estou fazendo a exposição das Escrituras. Estou aqui falando da minha vida, contando. Irmãos, isso me assusta, sabe? Tem uns sermãozinhos que são bonitos, né? Você olha assim, né? Aqueles pensamentos. Eu vi duas borboletas voando, e uma borboleta era branca, e a borboleta, ela simboliza a paz. Então, irmãos, a borboleta, quando ela nasce, parará. A pessoa, glória a Deus, aleluia. Aí quando eu olho para a palavra, irmão, cadê a borboleta? Não tem a borboletinha, que é bonita, mas... Quem está entendendo, irmão, dá um glória a Deus aí. Então, irmãos, as pessoas preferem ouvir o que satisfaz o seu ego, do que ouvir a verdade que liberta, que transforma, que leva para o céu, irmão. Muitas igrejas, irmão, têm sido atraídas pelo pragmatismo e a teologia da prosperidade também, irmãos. Muitos pastores, líderes, pregadores têm mudado a mensagem, pregando para elas, né, para a igreja, o que as pessoas querem ouvir, irmão, e não o que elas precisam ouvir. Precisam ouvir. Por isso que a gente percebe muita gente enferma no nosso meio. Infelizmente, irmãos, isso é uma verdade. Muita gente enferma, irmãos, doente. Porque se lá no início da caminhada da fé cristã, irmão, se tivesse sido discipulado direitinho, não teria esse problema, o erro está em nós. Que às vezes a gente passa a mão e não prega a palavra. Quando eu vejo Paulo no capítulo 4, irmãos, olha aqui que Paulo vai falar para Timóteo: conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Insiste, tempo e fora de tempo, redárguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos. Gente inquieta, comichão nos ouvidos, que já não quer ouvir a verdade. Aí amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências.
Já viu a pessoa que erra, ela comete um erro, ela sabe que ela errou. Isso acontece muito, irmão. A pessoa errou, foi desleal com você, alguma situação. Aí, ela sabe que está errado. Aí ela sabe que o irmão A, o irmão B, vai falar a verdade para ela não vai conversar com o irmão A e com o B. O irmão B, ela vai conversar com o C e com o D. Porque o C e o D vai falar o que ela quer ouvir. Vai falar, fulano está errado mesmo, o pastor está errado mesmo. Porque se conversa com A e B, o A e B ia falar, respeita o pastor, rapaz, toma uma postura. Toma uma postura de homem de Deus, se levanta. Mas não, pera aí, deixa eu procurar o meu grupinho aqui, grupinho que vai passar a mão, porque esse outro grupo aqui dá comichão dos ouvidos, dá coceira, porque, eles falam a verdade. Então isso é um fenômeno, irmão, que tem dominado a igreja, a humanidade. A tendência do ser humano de não ouvir o que precisa e cercar-se de pessoas que lhe digam o que eles querem ouvir. O que querem ouvir. Então Paulo ele vai, de alguma forma, falar isso para Timóteo. Para ele se manter fiel. No verso 10 ele vai dizer, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, os meus ensinamentos. Sabe, Timóteo, aquilo que eu te ensinei, aquilo que eu te discipulei. Sabe, Timóteo, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais como aconteceram em Antioquia, e em Icônio, e em Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. E também, aí vai dizer para Timóteo, e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguição. Todos, irmãos. Se você quer seguir a Jesus piamente, irmão, você vai padecer perseguição. Às vezes me assusta, irmão. Às vezes a gente passa por algumas igrejas, assim, eu vejo assim, todo mundo gosta do irmão fulano. Aí eu, será, por que todo mundo gosta do irmão fulano? Deve ser porque em algum momento o irmão fulano deixa de falar algumas verdades para o irmão ciclano. Porque nem Jesus, irmão, conseguiu agradar todo mundo, não vai ser eu que vou conseguir. Eu fico observando esses negócios. Não, todo mundo gosta de fulano, que ciclano, esse pastor. Irmão, todo mundo gosta do pastor fulano. Não, irmão, não vem com esse negócio, não. Se todo mundo gostasse de mim aqui, alguma coisa está errado. Não, não quer esse negócio não, irmão. Porque a Bíblia vai falar isso, irmão. Todos os que, é desse jeito. Todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Lá no meu ambiente de trabalho, todo mundo gosta de mim. Lá na faculdade, todo mundo, o pessoal vai lá no bar, eu vou também, todo mundo me acha. É estranho, né? É meio... Amém, glória a Deus, irmão, amém? Então, irmãos, muitas igrejas, irmãos, têm sido atraídas por essa mensagem. Não é verdade? A teologia da prosperidade, irmão, também tem sido terrível nos dias atuais, transformando o evangelho num produto. O evangelho num produto, transformando os crentes em consumidores, o tempo em praça de negócios e transformando a igreja numa empresa. A teologia da prosperidade faz isso. É um toma lá da cá. Toma aqui isso, toma aqui, toma isso daqui, isso daqui, Se você levar, leva aqui. Tu colocar lá na... o inimigo, não vai chegar lá não. Toma, é R$500. Vai. Negócio.
Então, irmãos, a gente precisa tomar cuidado, irmãos, com algumas questões. A Bíblia Sagrada, irmão, ela é nossa regra de fé. É nossa regra de fé, sim ou não, irmãos? Sim. Não é quem prega, mas é o que está nas Escrituras. É mais ou menos isso. Porque se eu chegar aqui e eu falar algo que não está nas Escrituras, fique com aquilo que está nas Escrituras, irmão. A gente precisa orientar a igreja assim, irmãos. Por isso que tem muita igreja aí, muito crente com problema. Porque às vezes a própria liderança não quer isso, né? Tem uns pastores aí que não gostam de falar isso, não. Acho que nunca falariam isso, né? Que eu recebi uma revelação que não sei o que lá. Tá bom, está dentro das Escrituras? Não está, irmão? Então joga fora. Fica com aquilo que está na palavra do Senhor, irmão. Você está entendendo, irmão? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Isso é uma orientação para você, irmãos. Uma orientação para você. Irmãos, como saber em que igreja devemos seguir? Você já parou para pensar nisso? Como saber em que igreja eu devo seguir? Na que eu tenho mais amigos, sim ou não? Na que eu tenho mais familiares, sim ou não? Na que é mais perto do que minha casa? É isso? Ela é perto da minha casa, mas não prega a verdade, vou ficar lá porque é perto da minha casa? Não, irmãos. Na igreja que é mais próxima da Bíblia. Fique na igreja que é mais próxima da Bíblia. Amém, irmãos? Amém. Uma igreja bíblica, irmão. Às vezes, mesmo que seja longe da sua casa. Mas uma igreja que fala de Cristo. Que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Que a mensagem ainda é uma mensagem cristocêntrica. Que Jesus, ele é a estrela da casa, é o dono da igreja. Nós não somos dono da igreja, o pastor não é dono da igreja. O pastor só está administrando a igreja de Cristo. Sou o representante, sim, espiritual hoje. Mas nós só estamos administrando aquilo que pertence a Deus. Por isso que Paulo vai escrever na carta aos Coríntios: a igreja de Cristo que está em Corinto. Ou seja, a igreja é de Deus. Ele vai dizer a igreja de Deus. A igreja de Deus. Então fique, irmão. Uma igreja que fala de Cristo. Uma igreja que não negocia princípios. Uma igreja que fala do céu, fala do inferno. Uma igreja que valoriza a oração. Começamos o culto aqui com oração, irmão. Tem oração amanhã. Tem oração domingo, 7h30. Os nossos cultos, a gente está tentando aqui, né? Porque eu venho de muito longe, né? Mas hoje eu cheguei aqui, o Cláudio já estava orando. Dobrei meu joelho e orei junto com ele. Uma igreja que valoriza a oração. Porque a igreja, ela precisa ser assim, irmão. Uma igreja que não vende bênção. A igreja, irmãos, ela pode quebrar protocolos. Amém? Entenda isso, irmão. A igreja tem que se atualizar. Ela pode quebrar protocolos, mas ela não pode quebrar princípios. Princípios. Quando eu falo de princípios, eu falo de oração e falo de Bíblia. Certa vez perguntaram para uma pessoa, né? Um sábio perguntou: o que é mais importante para uma ave, para um pássaro? Sua asa direita ou sua asa esquerda? Perguntaram para uma pessoa. Um sábio fez essa pergunta: o que é mais importante para
um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? Aí a pessoa virou, ué, as duas asas. Porque não adianta ter só uma. Assim, irmãos, é a vida cristã. A asa direita é a palavra e a asa esquerda é a oração. Ou seja, esse é o princípio da igreja. É o princípio. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então, irmãos, a gente precisa entender algumas coisas que o crescimento, é importante a gente falar isso, o crescimento numérico de uma igreja, nem sempre expressa o crescimento genuíno. Nem sempre. Há muitas igrejas, irmãos, que estão cheias, mas estão vazias de Deus. E existem igrejas que estão vazias, mas estão cheias do Espírito Santo de Deus. Porque não adianta, irmão, nós termos uma igreja cheia, mas vazia de Deus. O pedido que eu faço ao Senhor é que nós tenhamos uma igreja cheia em Nova Aliança. Sim ou não, irmão? Amém. Mas cheia de Deus também. Ah, pastor, o senhor quer uma igreja vazia? Não, eu quero uma igreja cheia. Eu quero que as vidas se rendam a Cristo, mas eu quero uma igreja também cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja em que o Senhor tem liberdade para falar, onde há manifestação do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que haja cura, milagre, libertação. Que as famílias possam ser abençoadas, mas uma igreja também que orienta, que exorta, né? Que edifica, que traz a palavra da verdade. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então nós precisamos, irmão, entender isso. Entender isso. Paulo aqui, irmãos, ele vai apresentar a condição do mundo no fim. Esse texto que nós acabamos de ler é justamente isso. Paulo ele vai dizer, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ou seja, aqui ele está apresentando a condição do mundo nos últimos dias. Tempos trabalhosos, tempos difíceis. E últimos dias, ele abrange, irmãos, aqui, do momento da ressurreição de Cristo, até o dia da segunda vinda de Cristo, né? Cristo voltará para buscar os santos. Paulo ele vai dizer que, à medida que o fim se aproxima, essas profecias elas vão se acentuando, sabe? É um fim escatológico. E o que nós estamos presenciando hoje é isso. Olha, porque haverá o quê? Homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. É isso que nós estamos vendo hoje, irmãos? Sim ou não, irmão? Sim ou não, irmão? É isso. É isso. São os últimos dias, irmãos. São os últimos dias. Está chegando o momento, irmão, do arrebatamento. Os sinais estão apontando. Tudo o que está acontecendo está dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A cada dia que surge uma calúnia, até que mesmo no nosso meio, irmão, felizmente, acontece, irmão. É um sinal. Então, quando você for caluniado, irmão, não reclama não. É um sinal que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Isso acontece, irmão. Quantos problemas, às vezes, a gente resolve, irmão, de gabinete, né? Que irmão, que eu vi fulano, não sei o que. Eu falei, tá bom, irmão viu, tá. Irmão tem testemunha. O que irmão viu? Irmão tem uma filmagem?
Quem estava lá? Não, mas meu irmão viu mesmo? Não, mas eu acho. Se acha, não viu. Não, pastor, o senhor tem que disciplinar. Irmão viu? O irmão estava com a câmera lá. Não, que eu vi o irmão fulano, com a irmã fulano eu vi lá, não sei, irmão, você estava lá dentro? Então é calúnia. Aí a pessoa vai levantando, vai falando, fala para um, fala para outro, vai isso aqui. Isso é sinal. Jesus está voltando. Jesus está voltando, irmão. Jesus está voltando. Está voltando, irmão. Então quando você não tiver certeza de algo, irmão, não passa para frente, não. Catuca o irmão que está do teu lado, irmão. Se você não tem certeza, não passa para frente. Fala, irmão, fala para ele, está com medo de falar, fala, não tiver certeza, não passa para frente. O saudoso bispo, ele falava muito, né, de 3 demônios, que de vez em quando ele vinha fazer uma visita, né, nas nossas reuniões. Eu ouvi dizer, me disseram e me falaram. Ah, eu ouvi dizer, me disseram, me falaram. Pronto. Aí começa a confusão. Aí entristece um, entristece o outro. Um sai da igreja, um fica ferido, pede a carta. Não vou ficar nessa igreja não, porque fulano. Pronto. Tudo por causa desse demônio que veio fazer uma visita. E ele soprou algo. E algo, infelizmente, fez uma destruição. Uma destruição. Irmãos, o fim está próximo. Paulo ele vai dizer ainda que à medida que o fim se aproxima, essas profecias elas vão se acentuando, né? Tempos trabalhosos. O que é isso, irmão? Tempos trabalhosos. Tempos difíceis. Tempos difíceis. E eu estava lendo algo, irmãos, né? Que no original grego significa tempos selvagens. Tempos selvagens. Tempos trabalhosos aqui. No original ele está dizendo tempos selvagens. Parece uma selva. O mundo está desse jeito, irmão. A gente tem visto aí essas guerras aí sem fundamento nenhum. Tudo por pura vaidade. Desejo de tomar, de ampliar, de ter um poder econômico maior. Tudo por causa da vaidade, do orgulho. Do orgulho. Eu estava lendo algo, irmãos, de um escritor escocês, se eu não me engano, William Buckley, alguma coisa assim, agora não lembro a pronúncia. William, escocês, ele é escritor e também pastor. Ele vai dizer que o orgulho, Paulo cita aqui, que o orgulho, ele é o solo que recebe todos os pecados. Eu achei isso muito forte, irmão, muito interessante. Porque é uma verdade. Ele se coloca como um tapete para receber todos os pecados. A vaidade, não é verdade? A traição, a ingratidão, tudo, irmãos. Os pecados mais terríveis, com poder de destruição maior e menor, todos eles estão debruçados no orgulho da pessoa querer ter, né? Querer ser superior, querer possuir algo a todo custo. E ele recebe tudo, irmãos. E Paulo ele vai dizer para Timóteo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, Timóteo. Não abre mão dos meus ensinamentos. Timóteo, eu sei que o tempo tá difícil, as coisas estão complicadas aí.
Paulo está preso, condenado, seria martirizado, morto, decapitado, mas ele está preocupado com a continuidade do Evangelho, porque Paulo ali, ele era a maior referência espiritual naquele momento, e agora Timóteo e outros, Tito, outros iam precisar dar continuidade àquela pregação, àquela mensagem, e eles precisariam enfrentar isso, né? Homens irreconciliáveis, irmão, sem afeto natural. Já viu a pessoa irreconciliável, irmão? A pessoa que não adianta você falar, não adianta você aconselhar. Eu sou irreconciliável, eu estou certo, eu sou assim e acabou. Um filho que às vezes você orienta e não quer ouvir. Isso acontece, irmãos. Às vezes uma pessoa na igreja, que a gente na liderança, a gente quer recuperar a pessoa, mas não tinha, a pessoa botou na cabeça, não, que não sei, irreconciliável. Não, comigo não tem, eu não vou dar o braço a torcer, eu não quero me reconciliar, eu quero confusão, eu quero briga, né? Às vezes alguém quer se acertar com a outra, né? Teve um desentendimento, aí a pessoa chega, irmão, me perdoa, o irmão me perdoa, não perdoa não, eu não perdoo não. Mas aí a pessoa vai ter problema lá no Pai Nosso, né? Perdoa os meus pecados assim como. E agora, como é que fica isso? Se você não perdoa, como é que você vai ser perdoado por Deus? Então é complicado isso, irmãos. Isso é muito complicado da gente compreender. E Paulo aqui, irmãos, ele vai continuar dizendo, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, encarregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Gente que aprende, ouve, mas não muda. Não consegue mudar, irmão. Você já parou para pensar? Às vezes eu fico pensando nessas coisas assim. Meu Deus, eu tenho 42 anos. 42 anos de evangelho. Irmãos, quantas mensagens eu já devo ter ouvido? Meu Deus do céu. Você já parou para pensar quantas mensagens você já ouviu, irmão? Já era para a gente estar um pouquinho melhor, né, irmão? Sim ou não, irmão? Já era para a gente ter melhorado um pouquinho, irmão. Porque a gente ouve tanta coisa. Mas aí Paulo ele vai falar justamente sobre isso. Pessoa que ouve não muda. Aí ele continua dizendo: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens, o quê? Corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, Timóteo, intenção, fé, longanimidade, caridade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais como me aconteceram em Antioquia, e Paulo falando, e em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri. Timóteo, eu sofri demais, eu passei muita perseguição, mas o Senhor de todas me livrou. Ele está falando para Timóteo: Timóteo, persista, Timóteo, veja o que eu vivi, eu sofri, mas eu resisti. Agora você vai ter que resistir também. Os tempos são tempos trabalhosos. Mas tu, meu filho, aí no verso 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. De quem o tens
aprendido. Então Paulo ele vai combater tudo isso. No final ele vai trazer, Paulo ele apresenta o antídoto, né? Para os dias que vivemos. Está no capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Paulo está dizendo, sabe qual é o antídoto para tudo isso? É pregar a palavra, Timóteo. Não prega sobre você, não. Não fala de você, não. Porque tem gente que é assim, mano. Fala, não, que eu, que não sei o que, não sei o que. Não fala da palavra, Timóteo. Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, fala da minha palavra. Porque se você falar de você, não vai resolver. Mas se você falar da palavra de Deus, tudo vai ser resolvido, o Senhor vai estar contigo. Não deixe de pregar a palavra. Vai ter resistência, vai ter, mas prega a palavra. Fale da palavra do Senhor. É isso, irmãos. É isso. Paulo aqui ele apresenta o antídoto para os dias que vivemos, dias difíceis. É a palavra do Senhor. Você, pai, mãe, continua apresentando a palavra para os teus filhos. Eles estão assim, estão desse jeito. Continua dando testemunho. Continua anunciando. Não desista da sua família. Não desista dos seus. Ele está afastado agora, mas ele pode retornar para o caminho do Senhor. Hoje ele está perdido, mas amanhã ele vai estar aqui dentro contigo, adorando ao Senhor. Começa a idealizar o dia que ele vai entrar por essas portas para participar da ceia do Senhor, irmão. Oh, glória a Deus. É isso. Paulo, pregue, Timóteo, Paulo falando para Timóteo, Timóteo, pregue a palavra. Proclame a palavra. Insista na pregação da palavra. Fale da palavra. Só isso. Só isso. Paulo, em outras palavras, ele está dizendo, Timóteo, eu estou preso. Mas eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira, eu guardei a minha fé. Até hoje eu estou preso aqui. Mas tá chegando aí a palavra para você ler aí. Está aí, eu estou pregando. Então, como eu fiz, faça também. Faça também. Irmãos, a igreja brasileira, ela precisa, irmãos, não de um novo. Às vezes a gente fala tanto, né? Um novo avivamento, não sei o quê. Amém, irmão. Até entendo. Mas eu acho que o principal, irmãos, é a gente voltar para as Escrituras. Se a igreja brasileira ela volta para a palavra, irmão, as portas do inferno não prevalecem. A igreja ela precisa voltar para a palavra. Spurgeon, que foi um grande homem de Deus, né, ele vai dizer que a palavra ela é como um leão. Fique em pé, fique em pé. Spurgeon, ele vai dizer, certa vez ele disse, que a palavra é como um leão solto. É como um leão solto. Ou seja, ela anda sozinha. Paulo estava querendo dizer, Timóteo, você só precisa falar da palavra. O resto deixa que eu vou fazer. Era isso que Deus estava querendo dizer. Qual o nosso papel? Pregar a palavra. Continuar pregando a palavra, irmãos. É como um leão que você só deixa. Ele vai andando sozinho. A palavra ela vai fazendo, irmão. Às vezes a gente fica nervoso, né? Que, meu Deus, eu não consegui mudar. Não, irmãos, quem muda não sou eu, não. Não é o pastor que vai mudar ninguém, não. É o Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra do Senhor.
Liderança não muda ninguém, irmão. Pastor não muda igreja. Quem muda é a palavra do Senhor. Então o que nós precisamos fazer? Pregar a palavra, expor as escrituras, porque ela por si só é suficiente. Não precisa inventar, não precisa trazer nada diferente. É só expor a palavra e continuar em oração. Amém? Coloque a mão no seu coração. Deixa eu orar por você. E aqui eu já termino. Bendito Deus, eterno Pai. Graças te damos, Senhor, nessa noite, porque a tua palavra é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. A tua palavra penetra na divisão da alma e do espírito. A tua palavra, Senhor, levanta, corrige, cura. A tua palavra liberta, direciona. A tua palavra vivifica. A tua palavra traz paz. A tua palavra conduz à vida eterna. E a tua palavra vai nos levar para o céu. Nessa noite, ó Deus, Pai querido, eu quero te louvar, porque a tua palavra foi ministrada. Estamos, Senhor, nos últimos dias, Pai querido, passando, ó Deus, Pai querido, os últimos dias, vivendo as últimas horas aqui na terra. Pai querido, o relógio está correndo, Senhor. Pai querido, está chegando o momento, Pai querido, do noivo voltar para buscar a sua igreja. Eu só lhe peço, ó Deus, nos ajuda, nos fortalece, para que possamos, Senhor, permanecer na tua palavra. Fica conosco, ó Deus. Continua fortalecendo a tua igreja, dando força, ânimo, para que possamos continuar, Senhor, caminhando até o dia que o Senhor nos chamar. Fica conosco, ó Deus. Tudo isso eu lhe peço e já te agradeço, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Aplauda ao Senhor, irmãos. Aplauda ao Senhor, irmãos.